Então, na última aula, a gente começou a explicar a 10ª quinzena, que é a revisão da prova, né? Revisão do segundo bimestre, que foi todo o conteúdo que nós vimos no segundo bimestre, que é o ponto médio, fiz um exemplo para vocês. Alinhamento de 3 pontos, também fiz um exemplo aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia! Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom. Então tá bom. E a última coisa que nós vimos foi a parte de alinhamento de 3 pontos, tá? Então hoje eu vou explicar o coeficiente angular da reta e a equação fundamental da reta, tá? Então vamos escrever aqui coeficiente angular. Bom, o que é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular, pessoal, é a tangente da inclinação da reta. Então, numa reta, né, desenhada aqui num plano cartesiano, lindo e maravilhoso, igual eu desenhei aqui, nós temos aqui a nossa reta. A nossa reta, vou apagar um pedaço dela, né, deixar só a parte reta dela. E nós temos aqui o ângulo, tá? Ela faz um ângulo com o eixo X. A tangente desse ângulo é o coeficiente angular, tá? Que é o que a gente chama de M. E para calcular a tangente, né, a gente viu no primeiro bimestre que a gente pega o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é as diferenças dos y. O cateto adjacente é a diferença do x, tá? Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, tá? Então, nós vamos calcular da seguinte forma. Então, nós temos aqui, coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, que a gente chama de M, tá? E o que vai ser esse M? Vai ser a diferença dos y, que a gente vai ter 2 pontos para calcular isso aqui, dividido pela diferença dos x. Bom dia, Vitor Leonardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom. Dividido aqui pela diferença dos x, tá? Você pode colocar o y1 e o x1 primeiro, e o y1 e o y2 depois? Pode, mas se você fez isso em cima, você tem que fazer embaixo também, tá? Aí, se você troca aqui a ordem dos de cima, você troca a ordem dos de baixo também, tá? Tem que sempre seguir o mesmo padrão, tá? Então, aqui, fazendo essa continha, a gente descobre o coeficiente angular da nossa reta, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer um exemplo com os mesmos pontos que a gente estava trabalhando na outra aula, tá? Que é o ponto 2 e 6 e menos 4 e menos 10, tá? Então, vamos calcular aqui qual que é o coeficiente angular dos pontos. Exemplo. Ponto A, 2 e 6. E o ponto B, menos 4 e menos 10. Eu quero saber, então, qual é o coeficiente angular desses pontos. Para saber o coeficiente angular, eu preciso saber 2 pontos, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Não. Ok. Então, vamos lá calcular esse coeficiente angular. Então, ele é o M, né? Pela fórmula lá, ó, temos y2 menos y1. Vamos dar nome aqui às coisas. x1, y1, x2, y2. Bom, então aqui, ó, olhando aqui, nós temos y2 menos y1. Quem que é o y2? Quem aqui? Menos 10. Menos 10. E quem que é o y1? 6.
6. Então, ficou menos 10 menos 6. Agora, embaixo, x2 menos x1. Quem é o x2? Menos 4. Isso, menos 4. E quem que é o x1? 2. 2. Então, vai ficar menos 4 menos o 2, tá? Esse menos aqui é o da forma. Ok. E agora eu vou resolver essa conta. Quanto que é menos 10 com menos 6? Sinais iguais a gente soma e mantém o sinal. Menos Vai 16. ficar 16. Menos 16, tá? Pensa aí, ó. Tem uma dívida de 10, outra dívida de 6. Total, então, tem uma dívida de 16. Tá bom? É uma soma de dívidas. Embaixo a mesma coisa, outra soma de dívidas. Então, qual que é a minha dívida? Menos 6. Menos 6, tá? Então, menos 6. Nesse caso aqui, quando aqui a gente tira menos com menos, vai ficar um valor positivo, tá? Nós temos aqui menos com menos, vai dar um valor positivo. Só que não dá para dividir 16 por 6, mas dá para simplificar. Eu vou simplificar para ficar com números menores, tá bom? Então, vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Já eliminando o sinal, tá bom? Vai ficar positivo aqui. Quanto que é 16 dividido por 2? 8. 8. E 6 dividido por 2? 3. 3. Então, eu fiz isso só para diminuir os números. Então, o meu coeficiente angular é 8 terços. Ok? Dúvida nessa parte? Então, tá. Então, nós achamos o nosso coeficiente angular. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular agora a equação fundamental da reta, tá? Que passa por esses dois pontos e tem esse coeficiente angular que nós já descobrimos aqui. Então, vamos lá. Então, agora a parte de equação fundamental da reta. Equação fundamental da reta. Bom, a equação fundamental da reta é aquela dada pela seguinte fórmula. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Para fazer a equação fundamental da reta, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular, que é o m. Então, eu preciso dessas duas coisas, tá? Se eu não tiver uma dessas coisas, eu tenho que calcular. Então, aqui no caso, eu vou fazer a equação fundamental da reta, que passa por esses dois pontos aqui, ó, tá? Aí, a gente tinha dois pontos, a gente achou o coeficiente angular com esses dois pontos, que é isso que está pedindo no número 2. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Determine a equação da reta que passa pelos pontos menos 3 e 5, e letra B, e o ponto B, 5 e menos 1. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você calcula o coeficiente angular, igual a gente fez nesse exemplo, e depois faz a equação da reta, igual a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um dos pontos que nós tínhamos aqui, qualquer um deles. Obviamente, eu vou escolher o que é todo positivo, porque é mais fácil calcular com positivo, tá? E vou usar o coeficiente angular. Então, eu vou usar o ponto A. Deixa eu fazer de outra cor. O ponto A, que é o ponto 2 e 6. E o coeficiente angular M, né? Que é o 8 terços. Ok até aqui, pessoal? Então, eu estou usando aqui as coisas do exemplo anterior, tá? Porque é basicamente isso que vocês vão fazer na número 2. Na número 1, vocês vão usar as duas partes da aula anterior, ponto médio e alinhamento de 3 pontos. Na número 2, vocês vão usar essas duas partes aqui, acho o coeficiente angular e depois a equação da reta. Então, vamos lá. Vamos calcular a equação dessa reta. Bom,
Vamos dar nome aqui às coisas, ó. Esse aqui vai ser o meu x0 e esse o meu y0. Porque aqui, ó, é esses valores que a gente vai substituir. Tá? E o m tá aqui. Então, vamos lá. A fórmula, né, é y menos y0 igual mx menos x0. O y eu não substituo, deixo o y quieto, menos y0. Quem que é o y0? Olhando aqui, ó, quem que é o meu y0? 6. É igual ao m. Quanto que vale o m? 8 por 3. Isso, 8 terços, né? Então, 8 dividido por 3 também é certo. Ou 8 sobre 3. 8 terços. Aí, nós temos aqui agora um x, que não substituímos. Menos o x0. Quanto que é o x0, pessoal? 2. Alguma dúvida até o momento? Não. Beleza. Então, vamos lá, continuando. O que nós vamos fazer agora aqui é eliminar esse parênteses. Para eliminar esse parênteses, eu vou fazer distributiva aqui, o chuveirinho, tá? Coloquei fração de propósito, porque aí eu já explico essa parte para vocês. Tá? Porque se fosse um número qualquer era mais fácil. Então, eu já vou explicar o exemplo por fração, porque aparece muita fração nesses exemplos. Então, nós temos y menos 6, não vou mexer em nada por enquanto, e vou fazer aqui a distributiva. 8 terços vezes x é 8 terços x, tá? Número vezes letra, é só pôr o número do lado da letra. E agora, 8 terços vezes menos 2, vai dar um número negativo, tá? E eu vou fazer essa conta, 8 terços vezes 2. Multiplico em cima, multiplico embaixo. Como embaixo não tem nada, é porque é 1. Então, ficou 8 vezes 2, 16. 3 vezes 1, 3. Então, aqui deu 16 terços. Entendido isso daqui? Sim. Beleza, eu vou deixar a continha aqui do ladinho, tá? 8 terços vezes 2. Vai dar 16 terços. Bom, então agora, eu vou tirar o MMC, tá bom? Por quê? Para me fazer as frações sumirem daí. Quando eu tiro o MMC, as frações sumem, tá? Então, vou fazer o seguinte. Quando não tem nada embaixo aqui, ó, é 1. O MMC entre 1 e 3, quando eu faço o cálculo aí do MMC entre 1 e 3... é 3. Ixi. É 3. Tá bom? Todo mundo sabe calcular MMC, né? Aquele negócio assim. Dá só para dividir por 3, que dá 1 e 1, então o MMC ficou 3. Tá? Então o MMC é 3. Então eu vou substituir todos os denominadores pelo número 3. Vai ficar 3, 3... 3 e 3. Tudo bem por enquanto? Sim. Sim? Então tá. Agora, para descobrir o numerador, eu faço aquele processo. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Quanto que é 3 dividido para 1? 3 vezes y. 3y, exatamente. Agora, 3 dividido para 1. 3 vezes 6. 18. Eu não mantive o sinal, assim, falei do sinal, porque eu já escrevi ele aqui, tá? Eu fui escrevendo todos os sinais aqui, ó.
Agora aqui. 3 dividido para 3. 1 vezes 8x. 8x. Nessas que embaixo manteve 3, em cima vai manter a mesma coisa, tá? Não muda não. 3 dividido para 3. 1 vezes 16. 16. Então, 16. Agora, né, podemos retirar todas as frações, cortando todas elas aqui, tá? Porque como é tudo igual, a gente pode retirar elas. Bom, agora o que nós sobramos, né? Sobrou essas coisas aqui. E eu vou passar tudo pro primeiro lado, tá? É o que a gente fazia antes. Passa tudo pro primeiro lado, começando pela ordem. X, Y, depois o sem letra. Quem é o termo aí que aparece X? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês verem melhor. Qual desses termos aqui em cima aparece o X? O 8x. 8x. Exatamente. Ele é positivo, vou passar para cá negativo. Então vai ficar menos 8x. Agora é a vez do Y. Qual é o termo aqui que aparece Y? O 3. Isso, 3y. Ele já está do lado de cá. Então, e ele é positivo, continua positivo. E agora os números. Nós temos aí quais números sem x? 18 e 16. Isso, nós temos aqui o menos 18, que já está desse lado. E o menos 16 vai passar para cá, ficando mais 16. E agora é só resolver essa conta aqui. Quanto que é menos 18 mais 16? Menos 2. Isso tudo igual a zero, tá? Então, nós achamos a equação fundamental da reta que passa por esses pontos aqui, por esse ponto e tem esse coeficiente angular, tá? Então, nós achamos aqui a nossa equação. Lembrando, né? Se eu quiser, posso multiplicar por menos 1 para tirar esse menos 8 de cá, para ficar positivo o primeiro termo. Aí vai ficar 8x menos 3y mais 2. O que eu fiz aqui? Multipliquei tudo por menos 1, tá? Então, ou essa resposta, ou essa resposta. Tanto faz. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, aqui foi a revisão, né, do conteúdo da prova de vocês. Ponto médio, alinhamento de 3 pontos, coeficiente angular e equação fundamental da reta. Aí aqui nós temos duas questões que utilizam todo esse conceito que nós vimos. A prova de vocês vai ter 3 questões, tá bom? Então terão 3 questões. Deixa eu tirar um print e pôr lá no grupo.